Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar. Nós estávamos estudando operações com números decimais. Lembrando que números decimais são números com vírgula. E a segunda, melhor falando, a terceira operação que nós vamos aprender é a multiplicação. Considerando que a primeira foi a adição e a segunda a subtração. Mas a gente aprendeu as duas juntas, né? Porque a regra é igual. Agora nós vamos para a multiplicação. A multiplicação, a regra muda. Então vamos prestar atenção. Vocês já sabem, porque vocês já aprenderam em séries anteriores, que para multiplicar, primeiro, vamos ver a regra aqui embaixo. A gente ignora inicialmente a vírgula e multiplica normalmente. Então, armar o cálculo multiplicando normalmente. Inicialmente, não consideramos a vírgula. A operação de multiplicação é a única operação que não se igualam casas, tá, gente? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar os números normalmente e depois que a gente multiplicar, no resultado, então, ó, no produto, que é o resultado, posicionar a vírgula de acordo com a soma do número de casas decimais dos dois fatores que foram multiplicados. Resumindo, para você posicionar a vírgula no final, você tem que saber quantas casas tinha no primeiro termo e quantas tinha no segundo. Soma elas. A quantidade que der é a quantidade de casas após a vírgula. Então vamos ver aqui, ó, neste exemplo. 12,843 vezes 2. Antes de eu resolver, eu já tenho que saber quantas casas ele vai ter após a vírgula. E como que eu vou saber? Eu vou ver, aqui ele tem 3 casas. 3 casas. Vezes 2, o 2 não tem nenhuma casa. Então, vai ficar apenas 3 casas após a vírgula. Ok? Então, vamos fazer o primeiro. Aqui, então, como a regra falou, esquece a vírgula, multiplica normalmente. Se você não quiser usar a vírgula para multiplicar, você pode até não colocá-la. Então, 12,843, que você trabalha com o número mais limpo, vezes 2, ok? Agora, você vai fazer 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 1 vezes 2, 2. Então, nós estamos com o número limpo, ó, não tem vírgula, não tem nada. A gente multiplicou ele normalmente. Agora é a hora de posicionar as casas. E a gente não tinha que somar as casas desse com as casas desse? E nós vimos que esse não tinha, então só ficam as 3 casas que eu tenho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela. Tem que ser 3 casas após a vírgula. Após a vírgula. O que eu tenho que fazer? Eu começo contando aqui, ó. 1, 2, 3 e ponho a vírgula. Então, isso aqui vai ficar 25,686. E eu digo 25 inteiros, 686 milésimos. Ok? Então, é isso que se faz. Essa multiplicação aqui foi de um número decimal por um número natural. Então, eu só considerei as casas no que tinha o decimal, ok? Muito bem. Vamos lá para o próximo exemplo. No próximo exemplo, eu já tenho um número decimal vezes um outro número decimal. Então, inicialmente, multiplicamos sem considerar a vírgula. Então, se não quiser escrever com a vírgula, você só põe os números. Então, faz 195 vezes 72, ok? Só que antes de eu fazer a multiplicação, vamos pensar. Para pôr no resultado, a gente tem que somar as casas após a vírgula de cada um dos números. Quantas casas, então, após a vírgula, vai ter esse numeral depois que eu resolver? Esse tem uma casa, esse tem uma casa. Ao todo, 2 casas após a
vírgula. Eu tô abreviando vírgula, fazendo a vírgulazinha, tá? E chamando a atenção dela numa bolinha. Então aqui, 2 casas após a vírgula. Eu não sei nem quanto vai dar, mas eu sei que vai ter 2 casas após a vírgula. Então vamos calcular. Primeiro pelo 2, né, gente? 5 vezes 2, 10, sobe 1. Lembra, números bem afastados e redondinhos. 9 vezes 2, 18. Mais 1, 19, sobe 1. 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Hora de ir multiplicar pelo 7. Então, deixa a unidade, já põe o sinal de soma e vai para a dezena. Então, tem que ser embaixo do 9. 5 vezes 7, 35, sobe o 3. 9 vezes 7 são 63. Mais 3, 66. Sobe o 6. 1 vezes 7, 7. Mais 6 que subiu, 13. E agora, nós vamos somar. Isso aqui vai dar 0. 9 mais 5 são 14. Sobe 1. 6 mais 3, 9. Mais 1, 10. Sobe 1. 3 mais 1, 4. E 1. Então, eu fiquei com o número puro, limpo, sem vírgula. Hora de colocar a vírgula. Nós já vimos que esse tem uma casa, esse tem outra. Eu somo as casas após a vírgula. Somei, deu 2 casas após a vírgula. Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, vírgula. Agora, vocês lembram que o 0 no final do número decimal não tem valor? Então, vírgula 40 é a mesma coisa que vírgula 4. Pode cortar. Mas não tinha que ter 2? Tinha, mas como é 0, não vai fazer diferença. Então, você vai dizer 140,4 ou 140 inteiros e 4 décimos, ok? Muito bem. Agora, nós vamos fazer um outro exemplo com mais casas e detalhe. Estão vendo 0, 0? Então, eu vou explicar para vocês que quando tiver zeros aqui na frente ou zeros no final, o que eu devo fazer? Eu posso multiplicar os números e depois apenas acrescentar os zeros. Então, eu vou armar o cálculo. 502, não vou colocar a vírgula, tá? E 003, 003, também sem a vírgula, tá? Detalhe, quantas casas terá que ter esse número no final dos nossos cálculos, após a vírgula? Aqui tem uma e aqui tem 2. Então, somando, eu tenho que ter 3 casas após a vírgula. Isso no final, depois de eu fazer o cálculo. Então, o que eu vou fazer? Eu armei o cálculo e vou multiplicar. 4 vezes 3 são 12, sobe 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 0 vezes 3, 0. 5 vezes 3, 15. Detalhe, não há necessidade de você multiplicar com esses zeros, porque os zeros, ele vai sempre dar 0, mas você precisa colocar eles aqui na frente. Então, são 2 zeros para frente. 2 zeros para frente. Depois de eu posicionar a vírgula, é que eu vou decidir se esses zeros vão ficar no número ou se eles não precisam ficar no número. Mas é importante colocá-los aqui, tá? Então, agora, vamos pensar que são 3 casas após a vírgula. 1, 2, 3, vírgula. Então, ficou 0015,072. Eu não digo 0015. Então, este zero eu posso ignorar, este também. Agora, como que vai ficar a resposta limpa? 15,072. E isso eu leio 15 inteiros, 3 casas, 72 milésimos, ok? Aqui, ó, eu coloquei mais zeros ainda. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam que ao multiplicar, quando eu tenho zeros, eu posso fazer somente os números na hora de multiplicar, mas eu não posso ignorar os zeros. Eu tenho que acrescentá-los no final do cálculo. Então, primeiro vamos ver quantas casas após a vírgula ele vai ter que ter
depois de calculado. Eu tenho aqui 1, 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 2 mais 4, somando as casas, vão me dar 6 casas após a vírgula, ok? Gente, aqui nós podemos fazer um cálculo bem simples, que é muito mais rápido, pegando 78 e multiplicando por 26. Só que nós não vamos poder ignorar os zeros que tem neles. Eu estou reservando e depois eu vou colocar no numeral, ok? Então aqui, 8 vezes 6. 6 vezes 8, 48. Sobe 4. 7 vezes 6, 42. Mais 4, 46. Vamos para a dezena. 8 vezes 2, 16. Sobe 1. 7 vezes 2, 14. Mais 1, 15. Vamos somar 8. 6 mais 6, 12. 4 mais 5, 9. Mais 1, 10. 1 mais 1, 2. Até aqui, eu só fiz ele de uma forma simplificada. Lembram que eu falei que eu não posso ignorar os zeros? Então, aqui, eu vou agora contar. Esse número tem um zero para frente. Então, eu coloco para frente um zero do 0,78. Esse número tem 1, 2, 3 zeros para frente do 26. Então, eu tenho que colocar os 3. 1, 2, 3. Então, foram ao todo 4. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para frente. Se eles estivessem aqui atrás, seria para trás, ok? Então, aqui eu vou colocar a frente do número. O que eu faço agora para posicionar a vírgula? São 6 casas que nós vimos no início. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula. Tudo isso daí. O que eu vou fazer? Eu tenho agora 00,002028. Gente, o único zero que eu posso descartar aqui é esse primeiro. Os outros todos têm valor, tá? Então, eu vou dizer que isso aqui é 0,002028. Quantas casas ele tem? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui seria 2028 milionésimos, ok? Então, este é o resultado final, certo? Então, qual é a regra para multiplicar? Para multiplicar, seja por número natural, seja por números decimais, eu tenho que armar o cálculo multiplicando normalmente. Depois, no resultado, ou seja, no produto, que é o resultado da multiplicação, eu posiciono a vírgula de acordo com a soma do número de casas decimais dos dois fatores que foram multiplicados. Ou seja, se aqui tem 3 e aqui nenhuma, serão 3. Aqui tinha uma e aqui tinha uma, 2. Aqui tinha uma e aqui tinha 2, 3. Aqui tinha 2 e aqui tinha 4, 6. Então, somar as casas após a vírgula, certo? E posicionar. Vamos agora para uma outra parte que também é muito usada e muito importante em multiplicação de números decimais. Gente, multiplicação de decimal por 10, por 100, por 1000 e por 10.000. Tem uma maneira muito rápida de fazer. Só que antes disso, eu quero provar para vocês que isso é verdadeiro. Então aqui, ó, se eu fosse fazer 56,783 vezes 10, pela regra que eu acabei de explicar, a gente arma o cálculo 56,783 e multiplica por 10, não é isso? Multiplicar por 10 é fazer o quê? É multiplicar por 1 primeiro. E esse número, então, ele não vai mudar. 56,783 e seria acrescentar um zero, correto? Seria acrescentar um zero. Agora eu vou mostrar quantas casas após a vírgula tem que ter. Esse aqui teria que ter 1, 2, 3. Esse aqui não tem nenhuma. Então,
uma, duas, três, vírgula. Ok? Então ficou 567,830. Esse zero não tem valor no final do número. Então ficaria 567,83. Gente, eu vou colocar ele limpo aqui. 567,83. Eu quero que vocês voltem agora e observem o número dado. O número dado era 56,783. Então, os números não mudam. Eles continuam iguais. Os algarismos. O que mudou? Aqui era 56, aqui ficou 567, O que significa isso? Que a minha vírgula, ela andou para frente uma casa. Ela veio parar aqui no 7. Ó, ela estava aqui e ela veio parar aqui. Por quê? Porque ela multiplicou por 10. E multiplicar por 10 é andar uma casa com a vírgula para a frente. Então não há necessidade de você fazer esse cálculo. Bastaria você copiar o número, colocar a seta em cima e andar, se for 10, uma casa, porque é 0, para o sentido da flecha, que é para frente. E por que não mudam os algarismos? Porque é multiplicar por 1, então ele não vai alterar. Vamos ver se vocês compreendem. O que a gente faz? Nós temos aqui 56,783. É o mesmo número, tá? Só que agora eu vou multiplicar por 100. Então eu vou ter que andar para frente duas casas após a vírgula, no sentido da flecha. Então, uma, duas, vírgula. A vírgula vem parar aqui. A anterior nós cortamos. Por quê? Porque o número está sendo empurrado. Ele está empurrando a vírgula para a direita. Quantas casas? Quantas forem os zeros. Então, você vem e reescreve. Vai ficar 5, 6, 7, 8,3. Essa vírgula exagerada é para vocês perceberem que a vírgula andou duas casas, tá? Então, aqui vai até um ponto, porque ele se transformou em 5.000. 5.678,3. Então, não precisa de cálculo quando nós vamos multiplicar por 10, por 100 e por 1.000. Basta andar para frente com a vírgula, empurrando ela, quantas casas forem os zeros. Se são 2 zeros, 2 casas. Vou pegar o mesmo número, ó, 56,783. Vou multiplicar ele por 1.000. Então, eu tenho 3 zeros. Eu vou posicionar a flecha dizendo que é para frente, ó, para frente, 3 casas após a vírgula. Nesse sentido, a vírgula está aqui. Então, 1, 2, 3, vírgula. E aí, eu corto a vírgula anterior. Eu não digo vírgula e não coloco nada. Então, vai ficar vírgula 0. O que vai acontecer? 5, 6, 7, 8, 3, vírgula 0. Vírgula 0 não tem valor. Risca ele, então ele vai ficar um número inteiro. Então, você vai colocar 5, 6, 7, 8 e 3 com ponto. Unidade, dezena, centena, ponto. Ou seja, 56.783 inteiros. Estão vendo? Simples, gente. Tá? A vírgula vai sendo empurrada. O mesmo exemplo inicial. 56,783, agora vezes 10.000. 10.000 é 1, 2, 3, 4 zeros. Então, coloca a flecha aqui e ele vai ter que andar 4 casas após a vírgula. A vírgula está aqui, após a vírgula é para cá. Então, 1, 2, 3, 4. Uma casa ficou vazia e aí eu vou pôr a vírgula. Nessa casa vazia eu coloco um 0. E nesse, após a vírgula, também tem que colocar um 0. Então, reescrevendo. E não esquece de cortar o anterior. Então, você vai reescrever ele limpo. 5, 6, 7, 8, 3, uma casa, ó.
0, vírgula 0. Vírgula 0 não tem valor. Agora você escreve o número 5, 6, 7, 8, 3, 0 e ele não tem vírgula, ele se transforma no número inteiro. Então, ponto. Unidade, dezena, centena, ponto. Isso aqui é 567.830, ok? Essa é a minha resposta. Aqui embaixo eu deixo a regrinha. As potências de 10 iniciam por 1. Então, seria o mesmo que multiplicar por 1. Ou seja, os algarismos não irão ser alterados. Apenas deslocamos a vírgula para a direita no numeral, de acordo com a quantidade de zeros da potência de 10. Se for 10, é uma casa. Se for 100, 2 casas. Se for 1000, 3 casas e assim por diante, ok? Recordaram multiplicação por 10, por 100 e por 1000? Então não precisa armar cálculo, faz simplesmente andando com a vírgula, ok? Vou agora mostrar um exemplo de aplicação de multiplicação numa situação problema. Por exemplo, aqui, Maria Júlia, oi Maria Júlia, comprou 0,25 kg de presunto defumado para o lanche e 0,35 kg de mussarela. Analisando a tabela de preços, determine o valor gasto por ela na compra desses produtos. Primeiramente, gente, a gente não diz 0,25 kg, embora esteja correto. A gente diz 250 gramas, porque 0,25 kg é a mesma coisa que 250 gramas. Não 25 gramas, hein? 250. Aqui, 0,35 kg é a mesma coisa que 350 gramas. Só que essas transformações de grama para quilograma, de quilograma para grama, nós vamos aprender depois. Agora me interessa apenas que vocês guardem esses números. E se ela comprou 0,25 quilos de presunto defumado, eu vou vir aqui. Presunto defumado é o primeiro. Então, o quilo dele é R$ 23,50. Para eu saber quanto ela gastou, eu primeiro tenho que fazer 0,25 vezes o preço. Então, eu vou pegar 23,50, que é o valor do quilo, e vou multiplicar por 0,25. Isso é para saber quanto ela pagou pelo presunto, ok? Vou fazer separadamente. Para fazer esse cálculo, eu vou pegar só o 235 e o 25. Isso para facilitar, tá? Lembrando que aqui ele tem uma, duas. Eu somo as casas após a vírgula. Então, aqui vai ter que ter 4 casas após a vírgula, ok? Vamos lá, então. Vamos fazer esse cálculo. Eu vou pegar o 235 para facilitar e multiplicar pelo 25. Mas depois eu não posso esquecer dos zeros, tá? Nem desse, nem desse. Se você quiser ignorar esse também, ele não faria diferença. Por quê? Porque vírgula 50 é a mesma coisa que vírgula 5. Então, aqui, 5 vezes 5, 25. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Sobe 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. E agora eu deixo espaço. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 2 vezes 2, 4. E agora somamos. 5, 7, 7, 1, 8, 1 e 4, 5. Deu 5.875. Mas não. Por quê? Porque nós temos que colocar o zero que está aqui atrás. Por quê? Porque ele era para lá. Então, para a esquerda, para a direita, quer dizer. Agora, esse zero do 0,25 eu tenho que colocar para a esquerda. Então, eu coloco aqui na frente. Porque não posso jogar ele fora. Eu só não considero ele, porque ao multiplicar por zero vai zerar. Então, a gente coloca eles nas posições. Agora, nós vamos contar
4 casas após a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, vírgula. Então, isso aqui me deu 5,8.750. Gente, esse último zero não tem valor. Então, eu vou dizer que pelo presunto, ela pagou 5,875. Reserva, tá? Mas não é dinheiro, tem que ser 2 casas após a vírgula? Sim, mas isso nós só iremos arredondar depois de calcular, porque o que eu quero é o valor gasto por ela na compra dos 2 produtos. Então, acalma, deixa aqui reservado. Isso aqui foi quanto ela pagou, isso aqui em reais, ela pagou pelo presunto. Nós só temos 2 casas após a vírgula para os reais, mas deixa quieto, tá? Porque na hora de somar isso vai fazer diferença. Então, isso aqui pelo presunto. O que eu faço agora? Eu vou ver a mussarela. A mussarela, o quilo de mussarela tá R$ 24,30. E ela comprou de mussarela 0,35 quilogramas. Então, nós vamos fazer aqui, agora, o cálculo da mussarela. Mussarela. Tá? O que eu faço? Eu vou pegar o valor R$ 24,30 vezes a quantidade que ela comprou, 0,35. A mesma coisa que eu falei antes. Como na multiplicação eu não preciso considerar a vírgula para o cálculo, só no final, então eu vou pegar o 243 vezes o 35. Não esquece que eu não vou jogar fora o zero e nem o outro zero daqui. E vamos já ver quantas casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, 4 casas após a vírgula, ok? O que eu faço aqui? Vamos fazer o cálculo. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21, sobe 2. 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. E agora eu vou para a dezena, deixo a unidade em branco. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12, sobe 1. 2 vezes 3, 6, mais 1 que subiu, 7. Somando, 5. 9 mais 1, 10, sobe 1. 2 mais 2, 4 mais 1, 5. 7 mais 1, 8. Isso aqui deu 8.505, está correto? Nananina, não. Você tem que posicionar os zeros e você tem que posicionar a vírgula. Então, eu tinha no 24,30 um zero aqui, ó, porque ele está para a direita. E no 0,35, um zero para a esquerda. Então, eu ponho aqui na frente do número. Agora, eu tenho que pôr a quantidade de casas após a vírgula, que são 4. 1, 2, 3, 4, vírgula. Então, eu vou ficar com 8,5.050. Lembrando que o último zero eu posso desconsiderar. Então, eu fiquei com 8,505 reais para o quê? Para a mussarela. Tá pronto? Não, porque eu quero saber qual o gasto total. Agora, eu vou pegar o preço do presunto com o preço da mussarela e vou somar. Então, vai ficar 5,875. Então, aqui está entrando a adição. Mas, lembrando que tem que ter a mesma quantidade de casas após a vírgula. Aqui tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, tá ok. 8,505. Ok? Quanto é 5 mais 5? 10. Se eu tivesse jogado isso aqui fora, a resposta seria outra. Então, sobe aqui. 7 mais 1, 8. 8 mais 5, 13. Mantém a vírgula onde ela está, sobe 1. 5 mais 8, 13. Mais 1, 14. Então, eu fiquei com 14,380. Zero no final não tem valor. Mas deu 1 centavo a mais para o dono do mercado. Porque se você não tivesse considerado as 3 casas, ficaria em 37, certo? E não em 38. Então, uma casa a mais após a vírgula já dá diferença, certo? Então, isso aqui, ó, 14,38. E eu vou dizer o seguinte, isso aqui foi o preço do presunto, isso aqui foi o preço da mussarela, e isso aqui é o valor total. Então, vamos responder com uma frase. Ela
A pergunta é qual foi o valor gasto. Ela gastou, coloca R cifrão, 14,38 reais. Então, isso aqui é o resultado do meu cálculo que deve ser chamado a atenção e que deve ser respondido com uma frase, porque é um problema, ok? Compreenderam? Gente, espero que vocês tenham conseguido recordar de tudo isso e agora façam as atividades com bastante atenção. Lembrando, escrevam os números com organização, não amontoem, façam os cálculos no caderno, não façam amontoados na apostila, porque os números eles têm que estar bem aparecendo para você poder não errar o cálculo, ok? Então, gente, bons estudos, até a próxima videoaula, tchau para vocês!